Eu leio agora no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 7, que diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, queridos. Tomar o nome de Deus em vão. O que significa isso? Mas para a gente conversar sobre isso, para explicar esse que é o terceiro mandamento, eu quero primeiro levar você a compreender qual é a importância do nome. Os nomes das pessoas e das coisas são muito importantes. Tanto é assim que o grande escritor William Shakespeare chegou a escrever em uma de suas peças o seguinte: se a rosa tivesse outro nome, não cheiraria tão doce. Então, nomes são importantes. São tão importantes que reagimos mal quando o nosso nome é escrito, ou pronunciado de forma errada. E lembro muito bem da minha netinha, a Clarinha, que, sendo transportada para o colégio na van, que a leva, o motorista referiu-se a ela, chamou ela de Clara. Oi, Clara. E ela rapidinho retocou e disse: não, tio, o meu nome não é Clara, meu nome é Clara. Então, vejam a importância que tem o nome. As pessoas reagem logo. Então, nomes ou apelidos, que é uma outra forma de nome, quando são ridículos ou pejorativos, eles causam complexo nas pessoas. E nos tempos bíblicos, os nomes talvez fossem ainda muito mais importantes, pois na cultura daquela época, o nome caracterizava a personalidade da pessoa a qual se referia. Então, conhecer o nome de alguém e referir-se a ele significava ter um certo grau de intimidade com aquela pessoa que usava esse nome. Alguns exemplos podem demonstrar bem o que eu acabei de dizer. Jacó, por exemplo, uma referência bíblica, ele teve seu nome mudado de Jacó para Israel, que significava aquele que luta com Deus. E depois do episódio ali, quando ele luta com o anjo, como está registrado em Gênesis capítulo 32, 22 a 30. E quando Moisés também se encontrou com Deus pela primeira vez, lá no Monte Sinai, assim que soube da sua missão de libertar o povo de Israel da escravidão, perguntou a Deus qual era o nome, qual era o seu nome. Então, ao saber esse nome, que ninguém até então conhecia, Moisés demonstraria ao povo de Israel que tinha grande intimidade com Deus. E outros personagens bíblicos importantes também mudaram de nome, por exemplo, de Abraão, de Abrão para Abraão, ou passaram a ser conhecidos por apelidos, por exemplo, Simão virou Pedro, à medida que evoluíam na sua vida espiritual. Então, dar nome a alguém ou alguma coisa significava que aquele que estava nomeando tinha poder espiritual sobre o que estava sendo nomeado. Por isso, os pais ou as mães davam o nome dos filhos, que era uma prática que continua até os dias de hoje. Adão, por exemplo, nomeou os animais, como vemos registrado em Gênesis capítulo 2, nos versos 19 a 20, e as pessoas nomeavam os lugares importantes para elas. Por exemplo, Jacó fez isso com Betel e Peniel. E é por causa da importância que o nome tem que somos batizados segundo ensina a Bíblia. Que nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E acabamos orando em nome de Jesus. O porquê do terceiro mandamento? O terceiro mandamento é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Foi o texto que nós lemos no início. Então, em Êxodo 20, verso 7, eu acho que, pelo que já expliquei antes,
Isso que é bem evidente, gente, a razão de haver um mandamento com esse conteúdo. Como ninguém pode compreender, né, totalmente a natureza de Deus, ou ter poder sobre ele, ninguém pode nomeá-lo. Por isso, ele mesmo disse a Moisés como deveria ser chamado. E a expressão que usou com Moisés foi propositalmente vaga. Ele diz, eu sou o que sou. Ou ainda, segundo algumas outras traduções, ele diz, eu serei o que sempre tenho sido. Então, é só ver lá em Êxodo, capítulo 3, versos 13 a 15. Então, nomear a Deus, portanto, seria como fazer uma imagem ou figura dele. Ou seja, tentar descrever a sua realidade. O que também é proibido, né, de acordo com o segundo mandamento, né, bíblico. Né? E não é por acaso, gente, que o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão segue imediatamente o mandamento de não fazer imagens ou figuras dele. Pois uma coisa é, de certa forma, continuação da outra. Mas se não podemos nomear Deus, muito menos podemos tomar algo que é sagrado, o nome de Deus, né, para uso indevido, para uso desse nome em vão. Ou seja, não se pode usá-lo em interjeições, algo que é muito comum, né, que às vezes as pessoas usam, em adivinhações, em piadas, em promessas vãs e em maldições. Não podemos associar o nome de Deus a situações desse tipo, pois isto é um desrespeito para com ele. E é exatamente por isso que os judeus nunca se referem a Deus pelo seu nome, pois não querem correr o risco, né, de violar o terceiro mandamento. Usam em lugar desse nome as palavras Senhor ou Eterno. Aliás, isso também é feito em muitas traduções da Bíblia. Frequentemente, ao vermos gravada a palavra Senhor, Adonai, né, é porque no texto original consta o nome dele. Juramentos. Resta ainda uma dúvida quanto ao terceiro mandamento. Podemos jurar em nome de Deus, no caso de um assunto sério, por exemplo? A resposta para isso é não, mas a proibição não vem do terceiro mandamento, mas de um mandamento específico dado pelo próprio Jesus. Porque ele nos mandou nunca jurar, mas somente falar sim ou não. Como está dito em Mateus, capítulo 5, dos versos 33 a 37. Então, as razões para o terceiro mandamento são muito simples de entender, como também é relativamente simples cumprir o que é pedido de nós. Por isso mesmo, é surpreendente perceber que esse é um dos mandamentos que mais são descumpridos pelas pessoas, inclusive, pasmem, por pessoas que se dizem cristãos. Na verdade, para cumprir o mandamento, basta ter disciplina para não falar o que não devemos. Especialmente quando ficamos estressados, chateados, aborrecidos e perdemos um pouco, né, do nosso autocontrole. Nesse particular, os cristãos têm muito que aprender com os judeus. Deus te abençoe. Não use o nome de Deus em vão.